Boa noite, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. O Wagner está de cabelo novo, né, gente? O Thales também está me invejando, Thales? Esse cabelo branco aí, rapaz. Glória a Deus. Aperte na mão do irmão que está ao seu lado. Segure firme. E diga assim, daqui a pouco o jantar sai, irmão. Amém, meu irmão? Amém? Você vai pagar o jantar para ele, sim ou não? Glória a Deus. Queridos, glória a Deus. Queridos, tira aí 100% aí do que o Wagner falou. Toda a glória, toda a honra seja dada ao nome do Senhor. Se nós somos alguma coisa, é porque o Senhor nos escolheu. E como eu fico feliz de vir aqui na Antioquia, um louvor tão ungido, pessoas, rapaz, a gente chega, parece que a gente está lá na Igreja da Paz também, né? A gente abraça todo mundo, lambuza todo mundo, no final todo mundo chorando, jogando catarro um no outro, assim, né? Então, assim, é uma turma maravilhosa, a gente se sente muito em casa aqui, tá certo? E a Edna e o Wagner são dois mestres da palavra, e eu também aprendo muito com eles, essa turma poderosa aqui, né? Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. E, queridos, eu estava falando para o Wagner que o modelo MDA é apenas um modelo. Tem um modelo de igrejas em campanhas, tem modelos de igrejas no sentido da palavra tradicional. E se a pessoa quer entrar no modelo, a Bíblia fala, tanto lá em Hebreus como lá em Êxodo, se não me engano, tem que subir ao monte. Então nós respeitamos todos os modelos da igreja. É apenas um modelo, uma estratégia para nós ganharmos vida, né? Às vezes as pessoas se escandalizam, porque é do G12, é do MDA, do modo tradicional. Gente, nós fomos para o mesmo reino, amém, meus irmãos? Então, assim, eu respeito muito, eu gosto das igrejas de campanha, meu irmão. Oxe, eu sou pentecostal e coloca penta nisso aí, em nome de Jesus. E eu respeito todos os modelos de igreja, assim também como a nossa liderança. E hoje eu quero dizer que eu estou muito feliz, tanto eu como minha esposa, os meus filhos, que participar dessa festa bonita, porque, queridos, Deus é um Deus de festa, amém, meus irmãos? Amém? Os judeus têm pelo menos 7 festas, né? Então, tem mais do que isso, mas o judeu é um povo festivo, e assim também como o povo de Deus, e nós gostamos de festa, não é? Nós gostamos de festas. E eu queria hoje trazer uma rápida palavra. Eu queria que você prestasse bastante atenção numa palavra que Deus falou comigo. Essa semana eu preguei no Tadel, lá em Mucunã, e Deus vem me dando uma estratégia de crescimento. Nós temos 50 células lá em Mucunã. 50 células. E Deus falou comigo ao meu coração, só em Mucunã nós temos 50 células, né? E a minha rede também abrange Fortaleza, porque a Igreja da Paz são por redes, né? Então, nós somos da rede amarela, lá na Igreja da Paz. Então, depois de algum tempo, Deus me deu uma mensagem de que tipo de pessoas você deve investir para a liderança. Porque eu costumo dizer que tem 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Quais são os tipos? Vocês lembram? Multidão, ovelha e discípulos. Então, você não pode cobrar da ovelha aquilo que só um discípulo tem para dar. Então, muitas vezes, as pessoas confundem ovelha com discípulo. Ovelha com discípulo. A ovelha, ela não aguenta confronto profundo. A ovelha só bebe em águas tranquilas, como diz Salmo 23. Mas o discípulo, as pessoas que querem ser chamadas de discípulos, elas têm que ser confrontadas. Elas têm que ter relacionamento profundo. E elas também têm que ter resultados. Então, se a gente não passar, a multidão, ela tem que ter compaixão da multidão. Quem não ama a multidão, quem não se compadece da multidão, jamais pode pastorear ovelhas e jamais pode ter discípulos. Então nós temos que entender o seguinte: todos são ovelhas do Senhor, mas todo mundo aqui tem um propósito. Propósito, uma das palavras no grego do propósito é prótese. Prótese, sabe, o cara que usa chapa só cabe naquele. Me dá tua chapa aí para botar, não cabe, né? Então a prótese só cabe naquele local. Então eu queria hoje
falar para vocês, eu acabei de fazer essa mensagem. Eu vim juntando umas peças aqui e acolá. Ontem na oração de Mucunã, já fazem mais de 5 anos que nós oramos toda sexta-feira, de 10 horas, às vezes 10h30. E Deus me deu uma palavra. Eu não quero demorar muito, porque eu ainda vou servir o meu discipulador também essa hora. E olha, e eu sirvo, queridos, não é porque eu seja pastor tempo integral, porque tem uma prebenda pastoral. Eu sirvo de todo o coração. E eu quero que vocês entendam o seguinte: qual é o seu propósito de vida? Por que você está vivo? Por que Deus criou você? Por que você nasceu? Independente das mazelas familiares que porventura você tenha tido. Você já se perguntou isso? Então eu coloquei o título dessa mensagem. Vamos ler juntos aí? 1, 2, 3. A medida de graça e fé. E uma palavra que Deus falou comigo é em Romanos 12, 3, que diz assim, olha, preste atenção. Eu quero até orar antes. O Wagner já orou, vou só fazer igual aquele. Só quero sacramentar aqui em nome de Jesus. Pai, abre o nosso coração, nosso entendimento para a tua santa palavra. Aviva a minha memória. Que as pessoas daqui possam receber essa palavra, Senhor. Não vinda do Jean, mas vinda de ti, Pai. Nós dizemos sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor vai falar. Senhor, edifica com a tua palavra. O Senhor possa nos transformar através da tua palavra. E nós repreendemos todo o espírito que rouba a semente da palavra de Deus. Dizemos sim, amém, para a tua santa palavra, em nome de Jesus. Diz assim: pela graça que me é dada. Diga assim: pela graça que me é dada. Diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Santidade se chama... Santidade, você pode trocar a palavra santidade por equilíbrio. Quem é equilibrado tem também santidade. Moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora, preste atenção nesse gráfico que eu fiz. Como eu trabalhei em agência de publicidade, também me ajuda muito a fazer os slides. Pode passar, querido. Você, digamos, no dia que você aceitou Jesus como Salvador, você é esse pontinho laranja que está aí. Só que Deus, ele diz assim, olha, você tem uma circunferência e nada contra a pessoa que tem uma barriga um pouquinho maior, né? E não faça nenhuma analogia comigo, por favor. Você é esse pontinho laranja. Então, Deus, ele diz, você tem uma medida de graça, que é para ser desenvolvida. Eu lhe dei dom. Eu lhe dei dons, ou você tem um dom. Um dom, gift no inglês, e é charisma. Significa presente de Deus. Ninguém na terra não nasceu sem dom. Aliás, nasceu sem dom. Eu não tenho dom, não. Tem todo mundo. A Bíblia fala que Deus deu dons aos homens. Homens ali significam homem e mulher. Então, o que acontece muitas vezes? Você tem um tempo de vida. E a Bíblia fala que a gente vive até os 80. Tem uns que estão passando, né? Estão em hora extra. Mas a Bíblia fala que o homem vive mais ou menos 80 anos. Então, quem vive mais do que isso, glória a Deus, é que foi um bom pai, um bom filho, né? Um bom filho, aliás, que a Bíblia fala em Êxodo 20 e Efésios também fala sobre isso. Honra teu pai e tua mãe para que o dia da tua vida te prolongue e tudo te vá bem. Então, quem é mau filho ou vive mal ou vive pouco. Tá certo? Quem é mau filho ou vive mal, vive pouco. Por isso tem tantos drogados morrendo aí. Então você tem um tempo de vida. E Deus lhe deu um dom. Então você tem que desenvolver cada vez mais o seu potencial. Como é que nós desenvolvemos o nosso potencial? Através do trabalho. E o que é trabalho no hebraico? Vir a ser algo. Quem não trabalha não coma. Então assim também é para a sua vida espiritual. Então você tem que crescer até aquele círculo lá. O seu potencial, até o final dos seus dias, você tem que crescer o máximo. O seu dom tem que ser desenvolvido. A Bíblia fala em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, diz assim: não deixes de desenvolver o dom que há
em ti, que te foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Agora, preste atenção nisso aqui, nesse slide aqui. No meio tem um caminho de Deus. O caminho de Deus, o caminho que não desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Só que o problema é que muitas vezes nós não sabemos. Aí eu vou entrar também um pouquinho de coach, que eu acho que o coach ajuda muito também a questão dos pastores. O coach não é menos ou mais espiritual do que a igreja em si, porque ajuda no perfil comportamental da gente. Então tem pessoas que são conformes, são aquelas pessoas detalhistas, são aquelas pessoas que gostam de planilhas, são organizadas. Tem aquelas pessoas que estão em estabilidade, aquelas pessoas que gostam de servir, sem se mostrar muito, fica no making off. Tem aquelas pessoas que têm dominância, são aqueles vendedores, aquelas pessoas de frente, aquelas pessoas. Por exemplo, a pastora Edna é uma pessoa dominante. O Wagner já é um influente. Todos os dois têm um dom da palavra. Minha esposa é dominante, minha esposa tem um conjunto de tudo isso aí. Então, quando você não entende qual é o seu perfil comportamental, aí você pega um emprego que não tem nada a ver com você. Por exemplo, colocar uma pessoa que gosta de vendas atrás de um balcão é sacrifício para ele. Quem trabalha com vendas, levanta a mão aqui. Essas pessoas, se você for colocá-las, elas ficar num escritório, não aguento não, meu negócio é andar. Então, voltando para aquilo aqui, para os slides, nós temos dons. Uns foram chamados apóstolos, evangelistas, profetas, mestres. O problema é quando nós colocamos uma pessoa errada na função errada. Não desenvolve. Então, aqui, para o caminho de Deus, nós temos a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Nós temos a oração, temos o discipulado, temos os cursos. Às vezes as pessoas negligenciam tanto os cursos. Gente, os seus pastores aqui são pessoas que detêm muito conhecimento. E às vezes a gente não absorve o quanto que o conhecimento deles para a vida da gente. E a gente negligencia isso. Então, o que acontece? A pessoa tem um caminho dentro da igreja, mas tem um caminho todo troncho, como diz um amigo meu que é pernambucano. É um caminho que poderia... Queridos, olha, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Mas o crente hoje, ele não quer fazer essa reta. Ele é desobediente. Ele tem problema com domínio próprio, que é o controle emocional. Muitas pessoas abandonam a posição que Deus colocou elas por causa de descontrole emocional ou domínio próprio. Jesus, ele tinha a opção de abandonar aquela missão que Deus traçou para ele. Mas ele diz: suando sangue, seja feita a tua vontade, não a minha. Então nós temos que entender que Deus, ele tem uma missão dada para você. Ele tem, olha, não é só você ser um simples membro de uma igreja, de uma denominação. Vocês, queridos, Deus não vai levar a denominação para o céu. Posso ouvir um amém? Ele vai levar uma igreja. A tribo aqui é Antioquia, a minha tribo é Igreja da Paz. Tem aqui talvez a Assembleia de Deus, Presbiteriana e outras denominações. Mas nós temos que entender por que Deus nos criou. Ou para quê? O que é que você gosta de fazer? Agora, o interessante é que nós temos a tendência de nos desviar, nos afastar. Mas Deus sempre, estava ouvindo o testemunho do irmão aí, depois eu queria levar ele também lá em Mucunã, né? Que o Senhor Deus me deu uma estratégia de crescimento. Eu estava falando para o Wagner, nós temos 50 células. Até janeiro nós vamos passar para 83 células. De uma estratégia de multiplicação sem ser irresponsável, de um perfil comportamental do líder. Gente, isso é maravilhoso. Tudo são ferramentas dadas por Deus. E nós vamos ter logo mais aí EAD da Igreja da Paz, até fevereiro. Você vai fazer os cursos da EMP no celular, em nome de Jesus. Então temos a facilidade, como diz lá em Daniel, da ciência se multiplicar. Agora, por
Por que as pessoas hoje só detêm informação sem revelação? É toda hora, todo instante com o celular, informação, 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 mas pouca revelação. O que transforma verdadeiramente não é a informação, é a revelação. Posso ouvir um amém? Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas estamos numa sociedade altamente cheia de informação. Augusto Cury disse que uma criança hoje, 10, 12 anos, diz que tem mais informação do que o rei do Egito, o imperador do Egito. Então é muita informação e pouca revelação. Por isso que tem uns escândalos na igreja, por isso que hoje é muita questão da homossexualidade, do lesbianismo, da bebedeira, das drogas, porque o homem mesmo dentro da igreja, ele não consegue ter revelação, porque as informações são diversas, mas a revelação é pouca. Nós temos pouco tempo de contemplação, tempo de adorar a Deus, de leitura da palavra, de ruminar a leitura da palavra. Aí o que acontece? Uma vida de desvio dos caminhos do Senhor. E eu aqui não estou discriminando ninguém, porque eu já também na minha mocidade já me desviei muito. Ai de mim, porque eu não tinha uma pessoa para me orientar. Eu aceitei a Jesus, não tinha uma pessoa para me ajudar a crescer de glória em glória, como diz a palavra. Então você pode chegar no final dos seus dias com a vida toda troncha, perdeu muito tempo, perde galardão também. E a pessoa do ímpio eu nem falo, está na contramão do mundo. Se a pessoa não tem Jesus, por isso que serve a igreja, eclesia, para ser realmente, fazer a diferença, sois luz e sal. Agora preste atenção nisso aqui, se você tem um dom ou um talento é mais ou menos 30 quilos de ouro, mais ou menos, não é isso? Então, eu coloquei um detalhe de Mateus 25, 19. Tem em Lucas 19 também, mas em Lucas não é o mesmo parábola. Diz assim, escute, um tinha 5 talentos. O que foi que ele fez? Multiplicou mais 5. O outro tinha 2 talentos. Aí Jesus chamou para o que multiplicou de quê? Servo bom e fiel. Depois confira lá, por causa do tempo. 2 talentos, multiplicou 2, mais 2. Chamou de servo bom e fiel. Agora, aquele que conservou só o que tem. Jesus chamou de servo mau e negligente. Então você que tem um dom de Deus e não cresce, não amadurece, sempre está dando problema na igreja, queridos. O grande problema da igreja hoje são os escândalos dentro das igrejas. São os escândalos dentro das igrejas. Então, você tem um dom, o diabo é especialista em nos distrair. Não tem coisa que mais nos distraia hoje que uma coisa chamada internet. Por quê? O que eu disse que era santidade? É que equilíbrio. Quem passa fome é desequilíbrio. Quem come demais é desequilíbrio. Quem é muito raivoso é desequilíbrio. Quem é calmo e manso demais também é desequilíbrio. Então, santidade é você ter equilíbrio. E Paulo fala em 1 Coríntios 13, 11, escute, coisa de criança. Eu pensava, raciocinava como criança, mas quando nós falamos de líderes, quando nós falamos de pessoas para edificar o reino de Deus, a gente fala de pessoas já maduras. Porque, queridos, escute o que eu vou lhe falar. Isso serve não só para a igreja, mas para o seu trabalho. Você é uma pessoa que dá muito trabalho, você tem problemas com relacionamento? Sempre que se você tiver problemas em relacionamento, você é considerado uma pessoa imatura. E os líderes que se destacam não são os líderes medíocres. Pode passar o próximo slide. Porque, queridos, escute só o que eu vou lhe falar. Jesus chamou de mal aqueles que não crescem nem amadurecem. Jesus chamou de mal aquelas pessoas que são sempre na surdina, aquelas pessoas que estão, tá bom, é o líder medíocre. São as pessoas com mentalidade de mediocridade. Uma vez uma pessoa chegou lá em Mucunã, nós fazíamos um culto lá debaixo de um galpãozinho. Ele falou para mim: pastor, o senhor está querendo fazer um galpão? Não faça isso não, isso vai gastar muito dinheiro. Eu olhei para ele: sai daí, Satanás. Hoje nós temos muito mais de 500 pessoas na igreja. Se eu tivesse ouvido, a glória de Jesus, a glória de Jesus. Agora escute, queridos, para líderes medíocres e negligentes, não tem grande coisa não. Ninguém vai atrás de uma comida. Você vai numa comida, como é comida lá, meu irmão? Marrom.
Marromeno. Como é a palavra lá? Marromeno. Como é que é o caldo de cana lá? Marromeno. Alguém vai atrás de marromeno? Sim ou não? Quem é solteiro aqui? Diga aí, levanta a mão. Você vai atrás de um cônjuge marromeno? Hein? Sim ou não? As mulheres, você vai atrás de qualquer um na igreja? Hein? Você vai, o cara chegar. Trocar aqui? Obrigado. Rapaz, eu tô com medo de pegar nesse microfone. Olha que coisa linda aqui. Eu gostei, viu? Gostei. Então, olha, não tem galardão para gente medíocre ou pessoas negligentes. Se você se propor a fazer algo, faça de todo o coração, como diz lá em Colossenses 3:23. Às vezes eu vejo uns marmanjão tudo passando meia hora no espelho e fica lá. Né? As cuecas bad boy, bota para fora para dizer que é nova. Aí chega na igreja. Mas está faltando jovens de oração hoje em dia, querido. Está faltando jovens de joelho no chão. A maioria dessa juventude está hoje com calças rasgadas nos joelhos. Mas você imagina se fosse a maioria rasgadas por causa da oração? Vocês estão entendendo? Agora escute o que eu vou lhe falar. Líderes negligentes, jovens negligentes, não tem nada demais. Deus nos pressiona com isso. Porque a Bíblia fala que Jesus é Senhor dos, médico dos, Rei dos. Para Jesus não tem esse negócio de medíocre, não. Tem que ser, querido, você foi chamado para algo extraordinário, para fazer algo fantástico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu disse, rapaz, eu não me contento, não. Eu não me contento, não. Aí a gente vai fazer, como pastor, aí quer fazer teologia, já fiz teologia, aí quer fazer o curso do COT, quer fazer F-Hope, I-Hope. Você quer ir lá aprender com diante do trono, você quer aprender com... Porque você quer se capacitar para desenvolver o dom que há em ti. Então, vocês imaginam quanto tempo eu perdi na minha mocidade farreando, bebendo, meu Deus do céu. A cachaça amiga, não há quem me diga que não tem valor. Aí Deus olha pra gente, sai daí, doidinho. Tem um dom desperto, cara, tu tem um dom. Tem algo maravilhoso, o que é que você sabe? Eu sei cantar, pois meu irmão, desenvolve. Desenvolve. Porque tem gente que fica acomodado. Passa 10 anos na igreja. Quero trabalhar pro meu Senhor. Quero trabalhar pro meu... Sai daí, morto. Só quer, é. Então nós temos que entender o seguinte, gente, qual é o teu dom? Pega o seu irmão, qual é o teu dom? Pode beber essa água, estou tão chique aqui. Gente, eu estava gravando a pastora Edna e a menina antes aqui, como é o nome dela? A Érica. Cantaram. Aí o irmão... Elineudo. E tá... Aí chega o sanfoneiro, aí o cara fica... Jesus não é dinheiro, mas não é... Não cantou essa música não, mas só lembrei dela. Se eu fosse tocar sanfona, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, gente. Ninguém vai atrás de pessoas que não desenvolvem os seus dons. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem toca violão aqui? Levanta a mão. Quem toca violão? Quem toca alguma coisa no violão? Quem toca teclado aqui? Violão. Quem toca violão? Não, gente, levanta a mão. Quem toca alguma coisa, pelo menos arranha no violão. Quem fez conservatório aqui? Vocês estão entendendo? Existem águas mais profundas para você ir. Existem águas mais profundas. Não se contente com a sua célula medíocre.
Não se contente. Não, minha célula não está dando ninguém. Meu irmão, vai evangelizar. Bota o joelho no chão. Sabe? Desenvolve. Porque, querido, você não segue quem você não admira. Se você admirar o seu líder, meu irmão, olha, cara, meu líder é uma inspiração para mim. Jesus disse, quem crê que Jesus é uma inspiração para você? Você crê mesmo? Jesus disse, vocês vão fazer as obras maiores do que as? Agora precisa ter trabalho. Trabalho é vir a ser algo. Então se você tem um dom, querido, ou você é um líder negligente, ou você é um líder mediano, todo mundo é igual a você, não tem nada de fantástico. Ou você é um líder extraordinário. Extraordinário. Aparentemente, a maioria das pessoas querem ser extraordinário. Veste a melhor roupa, o melhor sapato, passa pó, batom, aquele negócio todo. Protetor solar que eu não estou usando. Precisa, né? Que eu tava quando eu vou pregar na igreja da paz, a minha esposa passa pó, aquele negócio todo. Eu parecendo um coringa. Porque a gente cuida muito da aparência, mas pouco da essência. Agora escute só. Você que é líder da igreja, quem é líder de célula, diga amém aqui. Você que lidera alguma coisa, diga amém. Agora, qual é a sua reputação fora e dentro da igreja? As pessoas lhe conhecem como uma pessoa que desiste, uma pessoa mediana, um líder medíocre. Qual é a sua reputação? Não, eu vou lá, aquele canto lá na célula, a célula. Uma vez eu falei para uma pessoa, não vou dizer porque está sendo filmado aí na internet, tá? Então assim, eu não posso falar mais. Eu falei, filho, é o seguinte, quando tu falar tal coisa, eu estava treinando ele para certa coisa, né? Quando tu falar tal coisa, tu fala assim, com português correto, estou ensinando. Aí eu falei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, a pessoa nunca aprende. Porque, queridos, às vezes não é a questão de você não ensinar, é a pessoa com o coração que não tem para aprender. E uma das primeiras coisas, pessoas que você deve investir como liderança, primeira coisa é que tem um coração ensinável. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. E segunda coisa também é que gosta de aprender. Mas ensinável e aprender é uma coisa. Mas eu estou falando o seguinte, está perto da sua liderança querendo aprender. Porque às vezes a pessoa tem até um coração ensinável. Ele está lá querendo aprender, mas ele não sabe repassar aquilo. Ele não sabe repassar aquilo. Então, nós temos que entender o seguinte, escute, qual é a sua reputação como marido, como esposa, como filho, como líder de célula? As pessoas lhe conhecem por um líder que faz além ou a quem? As pessoas lhe conhecem como um funcionário. Henry Ford disse uma coisa, os piores tipos de funcionários são aqueles que só fazem o que a gente pede e nunca fazem o que a gente pede. Os piores tipos de funcionário. Gente, é horrível quando você tem um discípulo que vê uma vez, uma discípula de paizinha, não é a Edna, tá certo? Ela estava lá lavando a louça, uma louça parecia uma montanha. Aí estavam as 3 discípulas lá. E aí, mulher, tu não sei o quê, não sei o quê. E aí, mulher, não sei o quê. E paizinha só vendo. Eu disse, alô, vocês não estão vendo a discipuladora de vocês aqui lavando essa pilha de prato? Alô, percepção? Vamos ajudar? É ou não é? Ai, que legal. Minha discipuladora está lavando um monte de prato. Que legal. Não estamos falando, gente. Agora eu pergunto, qual é a tua reputação? Porque escute só, querido. Você é o diácono, vai ser consagrado hoje. Amigo, qual é o diácono? Quando chega as pessoas, não, esse negócio de receber gente, dar bom dia, boa tarde, boa noite, é só com o pastor Wagner, pastor Aélia. Não, cara, fica lá ajudando. Vê o papel no chão. Não, o cara passa, não estou dizendo que aconteça aqui. O papel no chão, cara. Aí, ó, passa lá, ó, apanha o papel no chão, a casa do Senhor. Pequenos detalhes mostram o caráter. Pequenos detalhes mostram o caráter. Então nós temos que entender assim, qual é a sua reputação. Porque, queridos, olha, nós
a reputação, ela demora muito a você criar e a estruturar a sua reputação. Mas para você perder, é da noite para o dia. Então as pessoas, escute, nós somos luz e sal, Mateus 13. Mateus 5,13, aliás. As pessoas estão de olho em você. Ah, pastor, não sou líder de nada, você é mãe ou é pai. Na escola as pessoas estão de olho em você. As pessoas, nós líderes de igreja, nós não podemos confiar coisas profundas a pessoas medíocres. Se você é um líder que só faz o que te pede e nunca faz o que te pede, nunca você vai ter coisas grandes. Nunca você vai ter coisas grandes. E nós temos que pensar naquele círculo que Deus criou, a medida de graça e fé. Às vezes a pessoa não desenvolve porque não tem fé. Agora, preste atenção numa coisa chamada reputação. Eu achei lindo isso de Daniel 1,19. Preste atenção. Como Deus... E aqui não era no tempo da graça, não. Naquele tempo, o Espírito Santo só poderia ser descido em reis, profetas e sacerdotes. Daniel era um profeta. Agora, preste atenção. E o rei falou... Olha a reputação de Daniel. E o rei falou com eles. Entre todos eles, não foram achados outros tais como Daniel. A reputação do cara. Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque, portanto ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o rei, lhes perguntou, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos. 10 vezes, eles sabiam muito mais, 10 vezes mais do que qualquer pessoa, magos, ou encantadores que existiam naquela... Quer dizer, Daniel era um cara acima da média. Acima da média. Líderes que multiplicam, liderança que cresce, não é liderança medíocre, é líder acima da média. Meu irmão, o cara pega uma célula problemática, ele transforma numa célula frutífera. Ele pega um discípulo problemático, ele diz, rapaz, eu vou investir nesse cara. Transforma o cara no mais que vencedor. Então as pessoas que ficam perto dos líderes. Eu não quero ninguém azarento, como diz minha mãe. Eu não quero ninguém com espírito de morbidez, falta de fé perto de mim, não. Eu quero pessoas que queiram desenvolver o reino de Deus. Eu quero pessoas que tenham fé. Eu quero pessoas ousadas perto de mim. Assim também é o rei, o ímpio. O ímpio, o filho de Nabucodonosor. Então, queridos, escute. A Bíblia fala que ele achou 10 vezes mais douto do que todos os magos, os astrólogos. Eu pergunto, que tipo de líder você é? Porque as pessoas que desenvolvem a sua liderança de uma maneira extraordinária, ela fica perto dos reis. Elas são chamadas a ficar perto do rei, do líder, do pastor. Cara, esse cara é tão bom, traz ele para perto de mim. Agora, depois que a pessoa chega em posição de liderança, ela tem que ter uma coisa chamada controle emocional, domínio próprio. Muitos casamentos acabam por causa disso, muitas lideranças acabam por causa disso, muitas células, muito discipulado, porque a pessoa não tem um controle emocional, ligado à questão de paternidade também, que outra pregação poderia falar sobre isso. Então, você é um líder raso, fundo ou profundo? Você é um líder medíocre? É um líder negligente? Ou um líder extraordinário? Então, se você é um líder medíocre, mediano, eu te chamo para ser um líder extraordinário. Eu te chamo para você ser além das circunstâncias. Eu estou te chamando para você ser algo que Deus te chamou para ser, para encher aquele círculo na medida de graça. Queridos, nos bancos acontece isso, nos bancos, nas empresas. O cara só faz... Eu passei e fui abastecer lá perto de Mucunã, aí eu escutei o cara dizendo, o frentista, rapaz, dá 2 horas da madrugada, mas não dá 10. Porque 10 horas é o horário de saída dele. Eu disse, um cara desse eu botava para fora na hora. Botava na fora. Porque são esse tipo de mentalidade que acabam e destrói empresas, corrói e corrompe as igrejas. Não, rapaz, eu venho aqui, a pastora Edna e o pastor Wagner estão vindo aqui na cela, então vamos fazer bem nesse dia. Vamos chegar cedo. É minha blusa, é? Não disse, amor, que essa blusa era pequena? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, eu creio que eu esteja falando para uma plateia extraordinária. Eu creio que você tem que ser extraordinário no seu casamento. Você já surpreendeu a sua esposa alguma vez? Não com aquela cueca rasgada, eu estou falando, você já...
Faça diferente. Tem uma música da Cassiana que faça diferente. Não tem a música, né? Então, o cristão, ele é mais do que vencedor. Ele não é vencedor. Ele é mais do que vencedor. Ele foi chamado para uma vida extraordinária. Querido, se você está estudando, estude. Se você está lendo, leia. Porque quando come, come. É ou não é? Porque, então, se você está estudando, estude, dê o seu melhor. Queridos, olha, eu gosto de ler, eu amo a leitura. Eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que ler toda hora, todas as horas, estou ouvindo pregação, estou aprendendo com a minha liderança. Esse negócio do papelzinho eu aprendi com o meu pastor, o pastor Eibe. Aprendo muito com o pastor Sandro também, a humildade, a simplicidade do pastor Sandro. Oi? Então, nós temos que entender o seguinte, toda hora, todo instante, nossos líderes estão demonstrando exemplos. Estão dando exemplos. Agora, que tipo de líder você está se tornando? Eu vou... A pastora Edna chegou aqui. Atirei o palmo, gato, dançando. Michael Jordan, ele treinava 4 horas por dia. 4 horas por dia sem ninguém ver. Na hora que precisou dele, um cara reserva do reserva saiu lá e colocou. Ele, vem cá, tu mesmo. Aí nos últimos segundos de basquete, lá da partida, o cara jogou uma cesta de 3, se destacou. Queridos, qualquer hora Deus vai te chamar para algo grande. A minha pergunta é, você vai fazer a diferença? Ou você vai ser igual a todo mundo? Vocês estão entendendo? Eu quero finalizar dizendo o seguinte, escute, pode passar. Graça, tudo foi dado, gente. Está tudo foi dado. Gente, nós temos aqui, é como se nós tivéssemos uma fonte de água vivas. E as pessoas não buscam isso. Porque tem muita gente que desenvolve o dom sem a graça. As pessoas não querem orar, gente. Vamos falar sério. Gente, tem um churrasco de graça na casa do pastor na pastora Edna e do pastor Vaga. 999 pessoas estão lá, ainda com prato na mão. Gente, vamos orar para que Deus nos dê mais graça nos nossos dons. Ah, pastor, a senhora sabe? É porque eu deixei no fogo, feijão chorando. Sabe? É porque não deu certo. Aí a pessoa, às vezes, quer desenvolver o seu dom na força do seu braço. Em Ezequiel fala que os sacerdotes eram proibidos de chegar diante de Deus suado. Esforço próprio, Deus não aceita. Tudo foi dado. Tudo já foi dado. Agora, se você buscar em Deus, na fé, no conhecimento da palavra, no discipulado, na oração, você vai ser um líder acima da média. Tem uma menina lá em Mucunã chamada Jéssica, filha do discípulo meu. Uma menina de oração, da coreografia. Tudo que coloca a Jéssica para fazer, a menina faz com excelência. Faz com excelência. Ela teve uma visão. Pai, eu quero ser médica. Eu quero ser médica. Eu sempre falo porque essa menina é uma inspiração para mim. Aí, o Romero é um homem de oração. Jéssica, mas nós não temos dinheiro, nós não temos condição de você fazer medicina. Pai, Deus me deu uma visão para eu ir para a Argentina. Pai, a medicina é só uma desculpa, porque tem algo de Deus lá para mim. E ela pelejou, orou. Gente, ela é uma pessoa que descia da Topic. Uma pessoa tão fiel, tão idônea. Uma menina de Deus. E teve tudo para acabar a sua vida. Vendo uma família desestruturada, a família foi estruturada novamente. Gente, hoje, depois de alguns meses, ela está na Argentina. Ela já fez uma célula, já ganhou várias pessoas para Jesus. Uma menina de 18 anos, né, paizinha? 18 anos. Quanto marmanjão de 18 anos aí? Quantas meninas já perdendo tempo com o negócio de namoro? Com aquelas entrevistas. Meu irmão, o que tem de cristão sendo guiado pelas emoções? Meu irmão, você está distraído se você for. Quem é que não quer casar? Claro que quer casar. Pastor, eu quero casar com pão, igual o senhor também. Mas existe tempo para tudo. É momento de você estudar, é momento de você se aprimorar. Depois vai viver de chupando din-din, é? Então, queridos, olha, se você depender de Deus, quer tocar? Toca na graça.
Quer trabalhar? Trabalha na. Quer ter a célula? Ter a célula na. Está orando na. Porque Deus, queridos, não gosta de pessoas independentes dele. Nós não nascemos para sermos independentes de Deus. Então você tem que fazer, se fizer um bolo, vai fazer um bolo, vai fazer um din-din, faça um din-din extraordinário. No reino de Deus não tem pirataria. Não tem. Se você não pode, como diz Silas Malafaia, se não pode usar um Nike, usa um Conga, mas um Conga original. É ou não é? É ou não é? Agora, qual o segredo de Daniel? O cara era um dos principais do rei. Porque o cara possuía uma sabedoria extraordinária. Eu quero esse cara perto de mim. José possuía uma sabedoria extraordinária. Quero esse cara perto de mim. Agora, qual o segredo de Daniel? 3 vezes por dia. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecia a seu Deus, como costumava fazer. Isso é domínio próprio. Porque às vezes a pessoa começa a oração, um dia, começa 30 segundos de oração, quando termina os 30 segundos já está no WhatsApp. Como é que nós vamos ter líderes extraordinários desse jeito, gente? Como é que você... Porque a Bíblia diz, te esforça, que eu te ajudar. Mas se você está se esforçando para quê? Ah, pastor, eu quero ter uma mulher. Mas lá em Gênesis, Deus não deu primeiro uma mulher para Adão, deu primeiro trabalho. Vai trabalhar primeiro. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Trabalhar, filho. Efésios 3:20 diz a seguinte coisa, no penúltimo slide. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Está adormecido às vezes. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, até hoje, em todas as gerações, até hoje, está disponível. Sabe aquela sabedoria de Daniel? Está disponível. Sabe a sabedoria de Davi? Está disponível. Davi compunha vários salmos. Está disponível para vocês no Ministério de Louvor. Músicas poderosas sairão daqui. Porque cada louvor desse é uma revelação dada por Deus. Pela graça. Por isso que eu quero que você chegue no final dos seus dias. Não importa a sua idade, ainda dá tempo. Está vindo, Wagner? Não importa a sua idade, ainda dá tempo você ser um líder extraordinário. Paulo perdeu muito tempo perseguindo os cristãos, mas ele estava se equipando aos pés de Gamaliel. Ele estava se capacitando. E ele terminou os dias dele dizendo a seguinte coisa, vamos lá? A minha pergunta é, se você fosse hoje se encontrar com o Senhor, você poderia ter dito já, pela idade que você tem, independente da idade que você tem, pastor, eu fiz o melhor para Deus. Combati o bom combate, completei a carreira. Na escola, eu me esforcei o máximo. No trabalho, eu faço o melhor. Na igreja também eu me esforço. No discipulado, eu também me esforço. Tudo que eu vou fazer, eu procuro fazer de todo o coração, como diz Colossenses 3:23. Então, que você chegue ao final dos seus dias, você tenha sido não um pai, mas o melhor pai. Não a mãe, mas a melhor mãe. Não um discípulo, mas o melhor discípulo. Não um funcionário, mas o melhor funcionário. Porque nós nascemos para sermos líderes extraordinários, mediante a fé em Cristo Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Wagner.